Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Amém. Amém. Olhe pela nossa família, nossos irmãos. Nós temos planos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor, e eu sei que Ele já preparou algum lugar para nós, amém? Convido a igreja a abrir a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 a 10, 2 Coríntios 12, 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, ainda em sua presença, Senhor, nós rogamos que o Senhor nos use, ó Pai, nessa noite, para trazer a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Nós nos colocamos em posição de servo seu para atender a sua vontade, ó Deus. Nós pedimos também que o Senhor abra os corações de cada um aqui, Senhor, para que compreendam aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que possamos aplicar aquilo que nós vamos aprender essa noite em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos começando o mês de julho com mais uma série de mensagens que envolve a minha vida para Deus. E a primeira parte dessa série é A Minha Graça Te Basta, baseada então no texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10. Eu quero trazer uma introdução aqui sobre 2 fatos que aconteceram há poucos dias. São 2 situações. Aqui no Brasil, a primeira situação é acerca de uma igreja que ficou muito conhecida. Pela pregação da palavra? Não. Ela ficou famosa, ficou conhecida porque é uma igreja que atende o público infantil. A igreja, enquanto a influenciadora estava lá mostrando o vídeo, fazendo os vídeos da igreja, não estava falando nada de palavra, não estava falando nada da maneira que as pessoas adoravam a Deus, mas estava mostrando o espaço infantil. Tinha sala sensorial, fraldário com TV, túnel encantado e um monte de outros atrativos para as crianças. O lugar é excelente para passar algumas horas com o filho, mas o filho não vai aprender nada do Evangelho. Ele vai lá só para se divertir, para brincar. Normalmente, os frequentadores dessas megas igrejas são pessoas da alta classe social, pessoas que só querem receber de Deus aquilo que o ouvido delas agradam. Elas não vão para adorar a Deus, mas vão para receber algo em troca. O líder espiritual normalmente é alguém que ostenta. Tem um carrão, tem vários seguidores aí pela internet. Quando ele chega para pregar, parece um artista chegando. E quando acaba o culto, ele simplesmente sai pela portinha de trás e some. Ninguém mais tem um contato com esse homem, só no próximo domingo. A segunda notícia, já é uma notícia bastante triste. É sobre um menininho chamado Christopher. Christopher era da Indonésia.
O garoto ele tinha apenas 8 anos de idade. E a família dele relatava que ele era uma criança amável, uma criança amorosa, uma criança temente a Deus. O Christopher, ele sofria bullying na escola por declarar a fé dele em Cristo Jesus. O pai dele relatou que certa vez a bicicleta dele chegou quebrada. Relatou que por algumas vezes ele chegava chorando em casa. Até que um dia aquele menino chegou muito grave. Alguns meninos mais velhos fizeram uma piada sobre Cristo, ele não gostou, e como qualquer moleque de 8 anos de idade, ele quis defender Jesus da maneira dele, ele foi para cima daqueles garotos. Aqueles garotos espancaram Christopher. Ele ficou em estado grave. E Christopher faleceu. A família dele não é uma família de alta sociedade. A igreja que eles serviam não era uma mega igreja com uma estrutura. Talvez serviam até escondido, por conta da perseguição cristã que é real naquele país. Eles não têm a mesma liberdade que nós brasileiros temos. Não há famosos, não há luxo. Mas, em meio a tudo isso, na vida deles, há o amor de Cristo. A graça de Deus é evidente. A graça de Deus era evidente na vida do Christopher. Uma família perseguida, que não deixou de testemunhar o grande amor de Deus, até mesmo depois da morte do seu filho. Meus amados, nesse mundo, muitas pessoas têm buscado o quê? Bens, luxos. Uma igreja estruturada, com um espetáculo para agradar o seu coração, ou atender o bem-estar do seu filho, e não para glorificar a Deus. O Senhor não deseja isso de nós. O Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está nos oferecendo bens e luxos, não está nos oferecendo nada que esse mundo pode oferecer. Nossos tesouros estão sendo guardados nos céus. Não adianta eu ter muito aqui, se nada está debaixo da graça de Deus. O texto dessa noite nos propõe uma coisa: a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta, meus irmãos. Em sua carta, Paulo começa escrevendo sobre uma visão que ele teve há 14 anos, e nós sabemos que não foi a única visão dele, como por exemplo, a primeira visão de Cristo lá no caminho de Damasco, enquanto ele estava a caminho para matar cristãos. Ele teve uma transformação de vida. E nesse texto em específico, ele fala sobre a subida de alguém ao terceiro céu, ou seja, ao próprio reino de Deus, algo que para qualquer um de nós seria uma das melhores coisas que poderíamos viver antes da nossa partida, ter uma visão do reino do Senhor. Mas o que chama a atenção no texto é que ele não quer trazer atenção para ele. Os rabinos, quando escreviam os seus documentos, eles usavam termos com a expressão na segunda pessoa, para falar sobre eles. Paulo, ele toma um cuidado para usar o termo em terceira pessoa. Falava que conheceu um homem. Justamente porque a intenção não é chamar a atenção dele, mas é voltar as pessoas para Cristo. E quando nós vamos olhar para a vida do apóstolo, ele tinha tudo para ser um grande exemplo de homem cristão, é ou não é? Formado em uma das melhores escolas lá dos judeus, a escola de Gamaliel. Ele tinha cidadania romana, ou seja, com a cidadania romana ele tinha acesso a qualquer região, ele tinha acesso a qualquer lugar. Ele tinha autoconhecimento de discussão, ele podia debater, ele podia discutir, tanto é que ele discute com grandes filósofos lá na Grécia. Ele tinha uma estabilidade financeira, ele era vendedor de tendas. Era um homem que tinha profunda intimidade com Deus. E por meio das suas missões, o evangelho se espalhou de uma maneira tão grande que era impressionante isso. Mas
O apóstolo era como qualquer um de nós. Era um homem pecador. Era um homem que lutava contra os pecados que afligiam o seu coração. Na carta aos Romanos, ele deixa isso muito claro, que ele diz que faz o bem que não faz o bem que prefere, mas o mal que não quer, esse ele fazia. Diferentemente de alguns líderes religiosos de hoje em dia, Paulo entendia que na vida, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, não era para a sua própria glória, mas era para a própria glória de Deus. Ele estava preocupado com a glória de Jesus Cristo. Ele precisava se preocupar com a maneira que ele deveria viver a vida dele. E essa maneira de viver era uma maneira que agradasse ao próprio Deus. Poderia ter conhecimento, poderia ser um bom exemplo de homem, mas ainda assim era um homem pecador. Portanto, o centro da vida dele deveria ser Cristo, como tem que ser para cada um de nós. O centro da nossa vida deve ser Cristo. As pessoas devem procurar agradar a Deus. As pessoas devem procurar a Cristo. As pessoas devem abrir mão da sua soberba e da sua arrogância. E devem entender que elas devem ser servas humildes e fiéis ao Senhor. É interessante que quando nós passamos a adquirir conhecimento, a adquirir patrimônio, o nosso sentimento é que como fôssemos superiores às outras pessoas. Achamos que aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, pessoas que têm dificuldade de aprendizado, pessoas que têm dificuldades financeiras, pessoas que têm qualquer dificuldade, não têm a capacidade de exercer, muitas vezes, uma atividade que eu exerço, inclusive dentro das igrejas. Muitas pessoas são excluídas, mas mal sabem que o Senhor tem levantado aquelas pessoas para orar por você, aquelas pessoas que muitas vezes estão em sofrimento, mas estão ali glorificando a Deus com a sua própria vida. Muitas vezes os jovens acham que os mais velhos não sabem de nada, é antiquado, é antigo, está ultrapassado, não sabe mexer no celular. Os mais velhos olham para os mais jovens e falam, não tem nem experiência de vida, quem é ele para dar opinião? Muitas vezes nós perdemos a nossa paciência com os mais humildes. E esquecemos que Cristo no Sermão do Monte diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas pessoas chegam a um patamar de vida ao ponto que elas esquecem o que elas já foram, querem viver uma nova camada de sociedade, não querem mais estar dentro daquela igrejinha humilde, com um banquinho de madeira, que ainda existe, mas eu quero estar numa igreja com conforto para mim, uma estrutura montada para o meu filho, eu quero ir para aquela igreja porque é aquele pastor que prega, eu não quero ir para outra. Eu vou encher o templo por causa daquela pessoa. Há poucos anos, nós vivemos uma pandemia. No ano de 2020, nós vivemos a pandemia da Covid-19 e até hoje nós sofremos sequelas dessa pandemia. Naquela época, pessoas faliram, pessoas perderam bens, famílias, pessoas adoeceram, pessoas que eram jovens, fortes, sofreram AVC, tiveram morte precoce. Não adiantou ser rico, não adiantou ser pobre, não adiantou ser inteligente, não adiantou ter dificuldade intelectual. Quando a morte chega, não há mais o que fazer. E muitas vezes, quando a morte está diante de você, somente nesse momento a soberba cai, a sua arrogância cai. Mas ainda assim, nessas situações nós encontramos dois tipos de pessoas. O primeiro tipo são os ímpios, que nunca vão abaixar a cabeça independentemente da situação. Eles batem no peito, dizendo que eles são capazes, que eles são tal, que eles podem resolver a sua situação. E o segundo tipo de pessoa é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que confia a vida dele em Cristo.
O discípulo de Jesus é aquele que, quando está no meio das suas dificuldades, tem a consciência que é uma pessoa limitada e que ele depende exclusivamente do Senhor, da bondade do Senhor para sustentá-lo em suas necessidades, que depende do Senhor para sustentá-lo na luta contra o pecado. Nessas situações, meus irmãos, por melhores que nós possamos ser diante dos homens, nós não devemos ser soberbos, nós não devemos ser arrogantes, nós devemos ser servos humildes e fiéis ao nosso Deus. Nós somos pessoas limitadas, e por conta dos nossos pecados, se nós não formos alcançados pela graça de Deus, nós estaremos destinados à nossa destruição, nós estaremos destinados à morte eterna, ao inferno. É preciso entendermos que necessitamos inteiramente de Deus. Nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Ele nos dá e também por aquilo que Ele não nos dá. Devemos ser servos humildes e fiéis, olhando para as nossas fraquezas e compreendendo que necessitamos inteiramente de Cristo, em especial para a nossa salvação. Porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Continuando, o verso 7, Paulo diz o seguinte: e para que não me ensoberbesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. No texto, o apóstolo caminha da glória, falando sobre as suas visões, até o momento do seu sofrimento, o qual ele chama de espinho na carne. Não se sabe exatamente o que é esse espinho na carne. Calvino escreveu dizendo que tinha relação com as suas tentações espirituais, com as limitações pecaminosas, que tinha como consequência tormentos da tentação demoníaca que Paulo sofria. Lutero escreveu dizendo que acreditava que eram variadas perseguições, tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Mas também há um terceiro entendimento que diz que pode ter sido realmente alguma doença física, gagueira, epilepsia, enxaqueca, algum tipo de tumor. Mas a verdade, gente, que independentemente das situações, essas três situações estão de mal a pior. São verdadeiras provações, não é um simples resfriadinho, se bem que para o homem a mulher não entende, resfriado de homem é um negócio complicado mesmo, derruba a gente lá na cama, e vocês acham que é frescura, não é não, hein? Mas aqui não era resfriado não, tá, gente? Paulo mostrava aqui que ele entendia que aquele sofrimento era para deixá-lo naquela posição de servo. Apesar dele ter tantos requisitos, apesar dele ter tantos títulos, ele não poderia se mostrar superior. A sua dor era tão grande que ele chamava de espinho na carne, e ele dizia que era como um mensageiro de Satanás. Não era um sofrimento qualquer. Mas por quê? Por que o sofrimento? Por que nós sofremos? Por que a igreja sofre com perseguições, ao ponto de tirar a vida daquele menininho? Nós entendemos que nós vivemos num mundo caído. O pecado habita nesse mundo. O pecado habita em nós. E o Senhor Deus, como um Pai amoroso, muitas vezes Ele nos coloca sofrimentos com um caráter pedagógico. Deus está trabalhando o nosso ser, e o sofrimento tem um propósito divino. Como, por exemplo, aqueles que já sofreram com perdas, aqueles que já sofreram dificuldades financeiras, aqueles que já sofreram com graves doenças, podem abençoar pessoas. Como? Pessoas que viveram aquilo que nós vivemos, nós temos mais empatia. Nós podemos compreender o luto, nós podemos compreender a doença que aquela pessoa está sofrendo. Fica mais fácil da gente se conectar com essas pessoas e levar o verdadeiro evangelho para essas pessoas, dizendo que só Cristo salva, que só Cristo pode consolar em meio ao choro, que só Cristo pode restaurar a sua vida. Cristo Jesus, um Deus que se esvaziou de sua glória, se fez como um de nós, para sofrer
pelos nossos pecados. E acima de tudo, meus irmãos, entendermos que tudo que passamos, seja bom ou seja ruim, está acontecendo por vontade do Senhor. Ele tem permitido tudo isso em nossa vida para que a sua glória seja revelada em nossas experiências. E é um ponto importante, porque Deus permite o mal para produzir o bem, sim. E quando isso chega em nós, nos traz algumas lições. Nós aprendemos a ser totalmente dependentes de Deus. Muitas vezes é no sofrimento que nós vamos nos ajoelhar para orar. É no sofrimento que nós vamos buscar com mais efetividade a palavra do Senhor. É no sofrimento que nós vamos buscar mais intimidade com o Senhor. São nas nossas lutas que o Senhor mostra a sua graça para nós. É a resposta que Ele deu ao apóstolo. Ele pediu por 3 vezes que tirasse aquele espinho na carne. E o que o Senhor responde para ele? A minha graça te basta. Essa foi a resposta do Senhor para Paulo. Nos lembra quando Cristo estava lá no Getsêmani, sofrendo, ao ponto de suar sangue. Ele pedia para que o Senhor o tirasse dele aquele cálice. Mas o Senhor não o afastou daquele cálice. A ira de Deus recaiu sobre Cristo. Senhor Jesus Cristo pagou a culpa pelos nossos pecados. Ele pagou o alto preço naquela cruz. E lá naquele sofrimento no Getsêmani, o Senhor o enviou um anjo para o consolar. Nós podemos ver de uma maneira muito prática, pela vida do pequeno Christopher, que foi uma vida sofrida. Provavelmente ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós já sofremos aqui. Muito mais do que muitos brasileiros têm sofrido, porque aqui não tem perseguição cristã, tá? O que você tem é perseguição ideológica. O que máximo pode acontecer é você ser cancelado nas redes sociais, ou agora responder a um processo por danos morais. Mas isso ainda não é perseguição. Mas eu tenho certeza que a vida daquele garoto foi uma vida vivida debaixo da graça de Deus. E se aprove ao Senhor, hoje ele está desfrutando dos benefícios que nós ansiamos desfrutar, que é a vida eterna com Deus, é a vida eterna com o nosso Senhor. E isso é meio de graça. A graça é um presente que o Senhor dá para cada um de nós. É um favor imerecido, é um dom de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós somos salvos, nós somos alcançados por Cristo. E por meio da fé, nós recebemos a salvação, não por obras, mas para que ninguém se glorie. A vida eterna é um benefício da graça. Mas a graça também, gente, é um tônico diário para as nossas vidas. A graça nos sustenta, a graça nos consola, a graça consola uma alma aflita, a graça sustenta o doente. Aquele que vive pela graça é colocado de pé. O Senhor tem cuidado de nós até o dia de Cristo. O Senhor permite o mal, sim, mas não só para disciplinar ou punir, mas também para entendermos que nós somos dependentes dEle. E por meio desse mistério, mostrar a maneira que Ele nos ama. Por meio desse mistério, Ele ativa em nossos corações o entendimento de que nós somos servos dependentes de um Senhor amoroso e que a graça dEle nos basta. Paulo estava em sofrimento. Mas esse sofrimento não se compara ao sofrimento de Cristo. Porque o Senhor, em um estado de exaltação, o Senhor do universo, esvaziou-se de sua glória. Em estado de humilhação, se colocou como um de nós. Em amor aos seus filhos, se esvaziou de sua glória, se fazendo carne. Filho de mulher. E essa é a sua primeira marca de humilhação, porque ser humano é humilhante para o próprio Deus. Mas isso foi por amor. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Nasceu de Maria.
desenvolveu personalidades de criança, desenvolveu seu intelecto como ser humano, tinha necessidades naturais como qualquer ser humano, tinha características genéticas da sua mãe, mas com uma grande diferença: Cristo não pecou. O autor aos Hebreus deixa isso muito claro: antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. As tentações de Cristo, os sofrimentos de Cristo foram reais, mas ele se manteve humilde, se manteve à disposição do seu Pai. E mesmo que Satanás tenha tentado investir contra Cristo em seus momentos de fraqueza, como lá no deserto, 40 dias em jejum, o Senhor não se submeteu às tentativas de Satanás. No Getsêmani, Cristo se manteve disposto a atender à vontade do seu Pai. E o golpe final de Satanás foi na cruz, quando homens diziam, tentando a Cristo, para ele descer de lá, para ele salvar a si mesmo. Mas Cristo se manteve disposto a atender à vontade do seu Pai, esteve disposto a se humilhar por amor a cada um de nós. Diferentemente do que acontecia com Paulo, Satanás não tinha nenhum poder de influência sobre Cristo. E se nós confiamos em Cristo, Ele também não terá poder sobre nós. Jesus foi servo fiel, se dispôs à vontade do nosso Senhor lá no Gólgota, a montanha da caveira. Ele enfrentou aquela cruz, carregando a ira de Deus sobre os seus ombros, pagando alto preço pelos nossos pecados. O espinho na carne de Paulo não era nada. Os nossos sofrimentos não são nada comparados aos sofrimentos e perseguições que Cristo sofreu. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o sangue dele naquela cruz, se mantendo em posição de servo de um Senhor amoroso, pois ainda assim ele olhava para aqueles homens e pedia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Homens soberbos estavam debaixo daquela cruz, confrontando Jesus, confrontando Cristo. Como sintomas dos seus pecados, eles não estavam vendo que aquele Senhor era o único capaz de salvá-lo. Aquele Deus que se esvaziou de sua glória, estava ali se humilhando, passando por grandes sofrimentos. Mas o Senhor ressuscitou, e Ele é exaltado. O Senhor vive eternamente. O Senhor está sentado à destra e direita do Deus Pai, governando sobre tudo e sobre todos. E Ele deixou o seu Espírito para nos consolar. Através do seu Espírito, nós temos a oportunidade, nessa noite, nesse momento, de nos arrependermos dos nossos pecados, de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, de entendermos que somos verdadeiros pecadores e que se nós não nos arrependermos, nós estaremos caminhando para o inferno. Através do seu Espírito, a conversão fará uma transformação verdadeira em nossas vidas. Nós morreremos para o pecado, para vivermos uma nova vida com Deus, e isso é meio de graça. Essa graça foi dada por meio de Cristo. Busquem ao Senhor como verdadeiros adoradores, adorem-o em espírito e em verdade. Venham para a casa do Senhor com o intuito de adorar a esse Deus maravilhoso. O conforto é muito bom. Uma igreja estruturada e confortável é boa. Ter conhecimento é bom. Ter uma posição diante dos homens é bom. Ter bens e dinheiro é bom. Mas nada disso adianta sem uma vida com Cristo. Nada disso adianta se a sua vida não estiver debaixo da graça de Deus. Que a sua vida esteja debaixo da graça de Deus, meus irmãos. Para concluir, espero que por meio da palavra nessa noite, nós possamos entender que não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Que nós possamos entender que a nossa vida deve ser uma vida para glorificar a Deus, não é uma vida para massagear o meu ego. Eu não sou nada sem Cristo.
Possamos entender que Deus permite o mal para produzir o bem. Em meio às nossas lutas, o Senhor tem nos sustentado, tem forjado o nosso caráter cristão. O Senhor tem nos capacitado, inclusive com dons e talentos, para atender o propósito dEle, para que nós nos tornemos um, sendo Cristo o cabeça da igreja. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Levem a palavra de salvação a todos os povos. Leve o evangelho verdadeiro para aqueles que ainda não conhecem. E não vai ser fácil. A nossa vida não é fácil. Nós enfrentaremos situações adversas, mas não desistam. O Senhor tem nos sustentado, a graça dele nos basta. Se você chegar numa igreja que não tem uma estrutura para o seu filho, se disponha a ser um professor de escola dominical, se disponha a ser aquela pessoa que vai cuidar do seu filho para levar a palavra durante o culto à noite ou de dia. Se você perceber que o pastor está tendo dificuldade de visitar toda a igreja, se disponha a esse ministério. Vá para o ministério de visitas. Se você acha que a igreja está faltando músico, se disponha. Se está faltando professor, se disponha. Meus irmãos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Saia do seu conforto. Saia do banco. Saiba que aqueles que vivem para Cristo terá prazer nas fraquezas, nas alegrias, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Aquilo que nós nos dispomos para Ele, nesse mundo, será recompensado na eternidade com os galardões. Olha, nós vivemos num mundo, num país livre. Aproveitem isso. Vocês têm orado pelos nossos irmãos da igreja perseguida? Vocês têm sustentado de alguma maneira a obra daqueles irmãos? Entenda, meus amados, que o Senhor não está nos prometendo uma vida bem boa, não. O Senhor nos promete nos livrar do mal. O próprio Jesus foi perseguido, o próprio Jesus foi humilhado, mas Ele foi exaltado. E hoje Ele governa sobre tudo e sobre todos, e através de Cristo um dia nós seremos exaltados, seremos ressuscitados com corpos glorificados e viveremos eternamente no reino de Deus. O Senhor tem preparado uma morada para cada um de nós. Entregue sua vida para Jesus. Saiba que Ele tem cuidado de você. Saiba que Ele tem sustentado a sua vida. Saiba que nas suas fraquezas, a partir do momento que você confia nesse Senhor maravilhoso, Ele te faz forte. Porque quando nós somos fracos, aquele que confia em Cristo, então somos fortes. A graça de Deus nos basta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Vamos orar? E já convido o pastor Carlos também, que irá dar continuidade ministrando a ceia do Senhor. Ó Pai querido, mais uma vez, damos graças pela oportunidade de, nessa noite, podermos falar mais um pouco de Ti. Damos graças, Senhor, pela Sua bondade entre nós. Pai querido, se nessa noite alguém ainda estava no seu conforto, que tenha sido chacoalhado, Senhor, que essa pessoa se disponha a servir a vida dela para o Senhor. Que essa pessoa, Pai querido, entenda que o Senhor está cuidando dela, independentemente da situação, e que tudo aquilo que ela for fazer é para a glória do seu santo nome. Obrigado por tudo, ó Pai. Continue conosco no decorrer desse culto, agora no momento da sua ceia, ó Pai, que o Senhor esteja presente aqui para participar desse momento maravilhoso conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.